Motoricia, bom dia a todos, né? Estamos aqui na Avenida Brasil e hoje temos gravações externas. Nós vamos saber da repercussão desse programa do governo de benefício em impostos em cima das vendas dos concessionários e proprietários de lojas de usados ou seminovos. Motoricia está aqui hoje na Futura Caminhões para falar com o gerente de vendas da Futura a respeito do impacto dessa medida governamental de descontos e como funciona isso, porque eu acho que tem muita gente ainda com dúvida dos trâmites legais e de como funciona essa medida, principalmente na área de caminhões e ônibus, que não é muito bem o que parece. Mas ninguém melhor do que o Aureliano para falar isso para a gente, que está aqui na Futura Caminhões, a concessionária Volkswagen aqui de Anápolis, há 14 anos. Muito obrigado por receber o Motoricia e eu queria que você falasse um pouco dessas medidas para a gente, do impacto na venda de Volkswagen aqui na região. Certo, bom dia, Aureliano. Maravilha, como é que funciona? O governo notificou agora, já está desde o início do mês, se não estiver enganado, próximo do dia 5, e o maior impacto é o seguinte, ele é um tempo limitado, então ele vai ser em média de 45 dias. Como é que funciona? O cliente que possui um veículo com mais de 20 anos de emplacamento, não é o primeiro detalhe está aí, não é simplesmente 20 anos. Se ele foi feito nos 20 anos, no final do ano corrente, então a gente tem esse período, então é o primeiro emplacamento com 20 anos. Como é que funciona? Então quer dizer que se o veículo é aquilo que a gente chama de duas cabeças, isso, 19 e 20, certo, mas ele foi emplacado só em 20, só 20 anos depois. Exatamente, na data do primeiro emplacamento do veículo zero. Então esse daí já é o primeiro detalhe. O caminhão ele tem que estar rodando. Só que é aquele negócio que eu falei assim, o meu caminhão está rodando vale 60 mil, então o cara não vai entregar. Só que o veículo não pode estar danificado, ele tem que estar com todos os pneus, ele tem que estar com IPVA em dia, não pode ter multa, ele tem que estar legalizado no Tafetran. Então peraí, vamos tentar entender melhor aqui. O veículo, ele é bom, o desconto vai valer para um veículo em condições de uso que esteja rodando, em funcionamento e emplacado, licenciado e sem multa nenhuma. Quer dizer que tem que estar tudo correto. Tem que estar tudo. Por que tem que estar? Se o veículo valer 60, porque um caminhão de 20 anos, vamos colocar um valor para a gente fazer conta fácil, né? Se ele valer 60 mil reais, quanto que a pessoa vai ter desconto? Como é que funciona esse desconto? Esse desconto ele é tabelado por categoria do veículo. Por exemplo, o desconto ele vai de 33 até 80 mil. O que é categoria? É o veículo que ele é um veículo 3/4, é o veículo toco, é o veículo trucado, é o cavalo mecânico. Na categoria de maior desconto, é para cavalo mecânico que está em torno dos 80 mil. Então esse aí é o valor, ele é tabelado pelo governo. Quanto custa um cavalo mecânico zero? Hoje um cavalo mecânico zero traçado na maior categoria que a gente tem está em torno de 950 mil. E quanto que... 950 mil. E quanto custa um veículo usado, em média, nessa faixa de caminhão? Usado dos 20 anos? Usado de 20 anos. Pode estar custando em 200, 250. Vai depender muito do modelo. Então vamos fazer a conta. Ele vale 200 mil, você deu 80, o governo deu 80 de desconto. O governo vai dar 80 de desconto na compra do veículo novo. Na compra do veículo novo. Esse veículo usado fica com vocês? Não fica. O cliente me entrega o caminhão em condições de uso, IPVA para prontinho, e eu preciso localizar uma empresa de scrap para poder fazer o desmanche desse veículo. Esse veículo ele entrega para a gente vai passar para essa empresa terceirizada e ela vai nos entregar o certificado dele, de desmanche. Esse certificado, a gente apresenta ele para a fábrica manda o veículo novo para a gente, já com desconto
dos 80 mil se for um cavalo mecânico para comprar outro cavalo mecânico. 120 mil, vamos só fazer conta redonda para os amigos poderem entender, não é exatamente isso, em 950 mil. 950, então é brincadeira, tem 700 e... Isso aí, só que, por exemplo, se o veículo vale 200 mil rodando aqui para o cliente, o programa só vai pagar 83 mil nele. Não é melhor para o cliente, se o veículo está rodando, está com o IPVA pago, está com todas as contas em dia, ele vender isso no mercado? No mercado. E comprar de vocês aqui? Pois é o que apareceu para a gente essa semana. Então, a gente teve alguns contatos aí de clientes questionando justamente isso, que o valor oferecido no programa é inferior ao valor do veículo no mercado. Chassi de ônibus funciona Chassi da de ônibus mesma também coisa? funciona do mesmo jeito. A diferença é porque, em vez de ser só a categoria do tamanho, vai pela quantidade de passageiros, se ele é urbano, se ele é rodoviário, a quantidade mínima de passageiros. Mas o programa funciona do mesmo jeito também, para chassis com mais de 20 anos. Mas para o chassi de ônibus talvez seja um pouco mais vantajoso, digamos assim, porque você pega um chassi e põe na mesma carroceria. Não, ele tem que entregar o chassi do ônibus acoplado com a carroceria. A bonificação é em conjunto. Entendi. E o ônibus, você entrega um chassi de ônibus rodoviário para aquisição de outro ônibus rodoviário. Você me entrega um chassi de ônibus urbano com aquisição de ônibus. Existem algumas entrelinhas, você me entrega um ônibus que te dá uma bonificação maior. Se você for pegar um veículo que está ali na categoria diferente, a bonificação já não vale mais naquele mesmo valor. Então tem algumas entrelinhas que é bom a gente estar verificando. Deixa eu te perguntar uma coisa então. Bom, o programa terminou ontem para veículos de passeio, por exemplo, e o governo está reeditando isso. Pelo visto, com relação a veículos pesados, caminhões e ônibus, o valor que o governo disponibilizou vai durar muito. A expectativa está essa. E ainda, assim, são 45 dias. Existe sim a possibilidade de ser renovado ou não por um período de igual. Só que também não foi, como se diz, está extraoficial ainda. Entendi. Bem, não foi vantajoso na área de caminhões e ônibus pela ótica de vocês? Eu vou falar pelos clientes que a gente atendeu aí. Então a gente teve uma procura bacana aí essa semana, final da semana passada, e quando o cliente entendeu como é que funcionava o processo, não foi vantajoso para ele. Porque normalmente é um cliente autônomo, que tem só seu caminhãozinho, só tem esse. E quando ele entrega o bem dele por um valor X, comparado com o valor X de um veículo novo, que ele precisa fazer o financiamento desse veículo, a parcela do financiamento não encaixa dentro do orçamento dele. Até porque se a gente pegar uma pessoa que tem um veículo de mais de 20 anos, que esteja regularizado, esse veículo já está quitado e tudo que ele recebe, tirando a manutenção, vai ficar como lucro para ele. Se ele comprar um veículo novo, colocando o usado dele com um desconto tão grande que o governo, que não é tão grande que o governo está oferecendo, ele vai ter uma parcela bem grande. Quanto custa um 3/4? Um 3/4 hoje está na faixa dos 440 mil. 440, ele ainda tem que encarroçar o veículo. Ele tem que encarroçar. Então, assim, elas por elas aí, o cliente ainda vai pagar em média uns 11 mil reais de parcela. E por quantos meses? 60 meses. 60 meses, E aí, amigos do Motorici, agora nós viemos a Caoa Chery aqui em Anápolis. E nós estamos aqui com o gerente da empresa, que é o Edilberto. E você veio de Goiânia, né, querido? Exatamente, de Goiânia. Ok. Ele está trabalhando agora aqui na empresa, mas ele já pegou esse principal ponto que nós queremos abordar aqui. A Caoa, conforme informações, foi a primeira empresa, a Chery, né? Foi a primeira empresa a adequar os valores dos seus veículos a esse novo programa do governo. E isso tem alavancado as vendas
não somente aqui, mas no Brasil. E eu queria ouvir um pouco mais sobre esse processo, como é que funciona e também os reflexos disso, não só nos seus novos, mas também nos seus usados. Então, Valeriano, esse foi um aspecto muito positivo para nós, né? A Caoa, como sempre, ela sai na frente na redução desse plano de governo, né? Que é reduzir imposto. Isso impactou positivamente a nossa venda, tá? Ajudou bastante. A gente teve uma melhora, um crescimento imediato em longo prazo de mais de 50% nas vendas, tá? Imediato? Imediato. E sem falar que a gente teve também um lançamento que é o Tigo 5, a versão Sport, que veio com um preço muito acessível também, um carro muito competitivo para a categoria, que também ajudou a alavancar bastante as nossas vendas, tá? Então, positivamente, foi muito bom. Vocês não têm muitos veículos que se adequam ao desconto do governo. Basicamente, é somente esse Tigo 5. Sim, o Tigo 5, mas assim, a Caoa, pegando esse embalo, ela reduziu o valor de todos os veículos. Então, do Tigo 8 híbrido plug-in até o Tigo 5 teve redução em todos os veículos. Então, o usuário, o cliente da Caoa Chery, ele está sendo beneficiado porque a montadora em si resolveu baixar o valor de tudo para poder ter um fluxo de vendas melhor. Exatamente. Então, a gente teve redução em todos os modelos. Então, nós não podemos dizer que o programa governamental beneficiou somente uma faixa de veículos dentro da Caoa. Não, realmente ela ajudou em todos os modelos nossos, teve redução, né? O modelo de maior valor ele teve uma redução menor, porque nossos carros também, Valeriano, para toda a categoria e modelo, nós entregamos um carro com custo-benefício melhor, ou seja, o carro entrega mais para a categoria com preço menor, e mesmo assim teve redução. Sem querer fazer propaganda para os amigos do Motoricia, mas explica essa frase para mim, o que quer dizer entrega mais por um valor interessante. Exemplo, vamos pegar agora o Tigo 5 Sport, que é o lançamento do momento. A gente já está com uma fila de espera aí de 1.000 veículos. 1.000 veículos? Em fila de espera, tá? A gente teve recorde de vendas nesse veículo aí. Primeiro final de semana, a gente vendeu mais de 300 unidades e posterior veio aumentando o volume de vendas. E isso fez crescer a nossa fila de espera. E só um momento, nós estamos falando somente de pessoa física. Somente pessoa física. Nada de CNPJ, nada de locadoras. Não, somente venda varejo mesmo, nada de atacado. Então esse carro, respondendo a sua pergunta para a categoria, o Tigo 5, ele, no valor dele, ele é um pouco menor, né, que os concorrentes, o valor, e entrega mais potência os concorrentes da categoria dele. Motor 1.0 com 120, 128 cavalos é mais potente, e o nosso é 1.5 turbo, 150 cavalos de potência. Então ele entrega mais, ele é melhor acabamento, ele entrega mais opcionais em questão de conforto, tecnologia. Então ele é um carro que ele entrega mais em todos os sentidos e com custo menor. Então nós poderíamos dizer que o programa do governo beneficiou bastante, mas a montadora também resolveu mudar um pouco a sua política. Exatamente. Agora, se o governo estender esse programa para mais tempo, você acha que isso vai influenciar e vai permanecer com esse aquecimento de vendas? Sim, com certeza, com certeza. Isso foi muito bom, ajudou bastante, né? Teve um impacto muito positivo e só tem ajudado. Por mais tempo que prolongar, vai ser melhor aí a curto e a longo prazo. Com relação aos usados que vocês têm aqui também e tem em outros lugares, como é que está a venda? O valor adequou ao mercado, abaixou, ou isso tem muita propaganda, muita conversa e pouca efetividade? Essa pergunta é boa, Valeriano, até mesmo porque, na realidade, com toda essa crise que a gente passou de pandemia, o usado também cresceu muito o valor. Então, a nossa realidade, eu que estou na ponta aqui, o que eu posso te falar hoje? Chega um cliente para colocar um carro no negócio,
Aquele cliente que não está antenado no mercado, a gente não está conseguindo fazer o negócio no primeiro momento, depois ele volta, a gente fecha o negócio, porque ele está com a ideia que o carro dele vale tanto. Porém, caiu. A Caoa mesmo aqui, nossos carros seminovos, todos estamos vendendo com baixa de valor também, tá? Ou baixa o valor ou não vende. Essa é a realidade. Essa adequação de valores, essa baixa de valores, você acha que isso vai perdurar ou o veículo usado, na sua maneira de entender, ele estava com um valor um pouco elevado para aquilo que é a realidade? O que eu acredito é que, como o valor do novo cresceu, o usado acompanhou, correto? Com a queda do novo, o usado tem que cair. O cliente migra para aquilo que é melhor para ele no momento. Questão de preço e tudo. Então é uma cadeia. Se o novo cai, o usado cai. Se o novo cresce, o usado cresce. Então tem que acompanhar. Não tem para onde correr. Agora nós estamos na NASA Veículos com o nosso amigo Paulo Piau. Paulo, vamos falar sobre esses benefícios governamentais, esse subsídio que o governo deu e que hoje ele prolongou o tempo para a pessoa física mais um pouco, para ver se acaba com aquele limite que ele colocou ali de valores. E eu queria saber de você quais os reflexos que isso trouxe nas vendas e o impacto nos usados e também a expectativa para esse próximo período, se é que ele vai durar muito. Exatamente. Boa tarde Valeriano, boa tarde pessoal. Então, ontem, na data de ontem, dia 20, o vice-presidente, o Alckmin, anunciou mais 15 dias de extensão do benefício para a pessoa física, porque na data de hoje, pessoa jurídica, empresa, locadora, entre outras, teriam acesso a esse valor de 500 milhões liberados para veículos leves, né? Que é o que a gente trabalha aqui na NASA Veículos de Anápolis Volkswagen, quanto Renault. Então houve essa prorrogação, visto que ontem 64% desse limite já havia sido atingido. Então acredito eu que o governo deu essa segurada para dar mais essa oportunidade para a pessoa física comprar seu carro, porque hoje a gente atinge 80% e fatalmente, se tivesse liberado, esse benefício teria terminado hoje, né? Você fala atinge 80%. Essa é a expectativa do mercado, inclusive já circulam notícias sobre isso, né? Sim, sim. Agora, você acha que nesse ritmo, final de semana acaba? Acaba. Valeriano, para ser muito sincero, eu acho que amanhã, quinta-feira, já acaba. Se ontem a gente estava com 64%, a gente atinge 80% hoje. E quando a gente vai chegando mais perto do fim, o brasileiro ele sempre deixa por último, né? É uma cultura nossa. Então acredito que tem muita gente que está refletindo se compra ou não compra, que agora vai dar aquele start final, que vem acontecendo com a gente aqui também. Então acredito que no máximo até sábado esse benefício já vai ter acabado, caso o governo não prorrogue esse incentivo, aumente, né? Porque na verdade a gente tem um limite de 500 milhões que a gente atingiu 400 e vai chegar até os 500. Nós estivemos gravando, o Motoricia esteve gravando hoje com uma concessionária de caminhões para saber a respeito do incentivo e qual foi o impacto que esse incentivo governamental trouxe nas vendas e qual era a expectativa. E nós tivemos informação diferente daquilo que a gente esperava, porque na área de pesados o benefício ele é colocado de uma outra forma. Você tem que scrapear um veículo antigo para poder ganhar esse benefício do governo. Então, eles falaram, olha, tem que ser um benefício maior, no caso é 700 milhões para veículos pesados, mas isso não deve ser muito, não deve ser utilizado na totalidade, uma vez que veículos com 20 anos, empresas não vão ter. O que tem é o pessoa física, o pequeno empresário, uma MEI, uma coisa assim, mas que tem um outro porém, que o veículo tem que estar em ordem, com pneus, com IPVA em dia,
sem nenhuma multa, e que isso vai para uma empresa de scrap. Depois de scrapeada, essa empresa emite um relatório e uma autenticação daquilo, para que aquilo seja dirigido ao governo, para depois esse benefício vir até o empresário. Eu acho que isso dificulta isso. Se o governo quiser, essa opinião é pessoal, né? Talvez ele possa canalizar um pouco daquele valor para a pessoa física, uma vez que pessoa física está surtindo efeito, né? Exatamente. No começo, quando ventilou-se essa medida, até mesmo para veículos leves, né? No caso dos veículos de uso nosso, falou-se em renovação de frota, né? Para a gente poder diminuir a poluição, diminuir a quantidade de carros antigos circulando no mercado, nas nossas ruas, né? O que não aconteceu para nós, né? Para nós o impacto foi muito... Galera, a gente teve 2 pontos, tá? Falando em questão de impacto que houve a medida, a gente teve um ponto que parou nossas vendas, que foi o final de maio. Assim como o governo, eu acho, erroneamente, anunciou sem que estivesse pronto, porque isso causou impacto nas nossas vendas no final de maio, e acabou acelerando no começo após o anúncio do governo. Então a gente teve, durante o anúncio, até as 2 primeiras semanas, que vamos fazer 15 dias agora, fizeram 15 dias, a gente teve um acréscimo de 30% das nossas vendas, ok? Agora, o que eu preciso entender? Porque se esse benefício não continuar, será que esse cliente ele antecipou a sua compra? Ou será que eu incluí mais uma camada de pessoas que estavam em decisão de comprar seu carro? Então esse impacto ele precisa ter um pouco mais de tempo para ser analisado. A priori, excelente, porque agilizou nossas vendas. A gente cresceu, mesmo que a gente teve a redução de 20% das nossas vendas no mês de maio, quando você pega no montante desse período de 50 dias, a gente teve um crescimento de 30% das nossas vendas. Então o primeiro ponto é entender daqui para frente o que vai acontecer. É interessante. Você está dizendo para nós que a expectativa criada pelo mercado, aquilo que caiu na mídia e tal, fez com que as vendas reduzissem 20%. Exatamente. Que foi a expectativa de maio. Porém, quando veio o benefício do governo, as vendas acresceram, mataram esses 20% e acresceram 30%. Então você teve aí um reflexo de 50% Perfeito. Nesse meio tempo. Perfeito. Agora, seus estoques estão menores e a fábrica tem expectativa de repor, ou ainda existe algum problema de peça, de alguma coisa assim? Não. Na marca Volkswagen, a qual eu represento, hoje a gente não tem mais problema de peças, tá? Hoje é questão de gestão de produção. É entender mercado, entender demanda, para entender o que a fábrica vai ou não produzir. Antes desse anúncio, a fábrica já vinha diminuindo a sua produção. Então, por quê? Porque os estoques das montadoras foram subindo, os estoques dos concessionários foram subindo, e a gente sabe que com juro a 13 e lá vai cacetada, é difícil você pagar juros de um estoque seu no pátio parado. Então, automaticamente, você tem que reduzir, tanto para nós quanto montadora, que a gente sabe que hoje pode ser montadora, empresa do tamanho que for, elas, em sua maioria, não trabalham com capital próprio. Elas trabalham com capital de banco, para poder girar e fazer com que aquele dinheiro aconteça. Então, com esses juros, acontece que as montadoras foram vendo esse reflexo, foram diminuindo a produção. Ela aumentou? Para a Volkswagen, nesse momento, não. Ela continua igual anteriormente. O que a gente tem é o quê? A gente tem o estoque do concessionário e estoque montadora. O estoque montadora agora está vindo para o concessionário, o nosso abaixou, ele está vindo para a gente repor esses carros que a gente vendeu durante esse período. A média de estoque de um concessionário antigamente era 40, depois passou para 30 e aí chegou a 20. Como é que nós estamos estou falando com relação a dias. Como é que nós estamos hoje com relação a dias, a administração de um concessionário, a quantidade de estoque? Valeriano, hoje, pelo menos que eu posso dizer, nossa empresa, o que você falou está correto. Durante a falta de produto, a gente chegou a trabalhar com 10, 15 dias de pátio, ou seja, a gente não tinha produto.
Agora a gente está trabalhando em torno de 45 a 50 dias de pátio, tá? Porque aconteceu, a gente tem um programa de compra com a fábrica. A gente assina esse contrato no começo do ano, chama PAC. Então a fábrica vai produzir de acordo com aquilo que foi planejado. Ela continua fabricando e eu tenho que vender. Se eu não vendo, automaticamente o meu estoque sobe. O que ela fez? Mesmo tendo o PAC que começou acelerado, porque a gente vinha de vendas mais fortes do ano passado, a gente sabe pelos motivos quais, e houve muita programação na indústria também, porque quando eu vou fabricar um carro, a decisão do fabricante não é de hoje. Ele tem um programa com fornecedores que vão fabricar essas peças, e essas peças vão chegar à montadora. Existe um contrato, não é? Você fala, minha produção diminuiu, automaticamente eu não quero mais. Não, você tem um contrato com fornecedores. Fornecedores de faróis, fornecedores de inúmeras peças do carro. Então essas peças vão chegando, eles vão produzindo. Então a gente chegou a ter 50 dias de estoque. Nesse momento, com a medida provisória, eu estou com 25 dias de pátio. Né? Agora, o nosso target é trabalhar sempre com 30 dias de pátio, de giro. E agora a Motoricia veio até o concessionário Jeep Ram. Aliás, os concessionários Jeep Ram, do qual o Eric é o gerente geral dessas duas marcas aqui em Anápolis. Eric, vamos ouvir um pouco de você sobre essa isenção que o governo deu. O que vocês das duas marcas tiveram de benefício? Quais foram os reflexos que tiveram na marca? E também o que vocês esperam com essa, eu não vou dizer extensão, mas o que o governo fez, que não liberou ainda para a CNPJ, para poder continuar a venda com pessoa física? Boa tarde, Valeriano. Boa tarde aí a todos. Bom, em relação à nossa marca, a Jeep e a Ram não teve benefício, né? Porque os benefícios eles ficaram estendidos até a faixa de R$120 mil. Então, o que nós fizemos foi na Jeep, que a fábrica pegou 2 catálogos de Renegade, o 1.3 Turbo, que é um lançamento, mais o Renegade Sport, e adequou ao preço limite do incentivo do governo, né? Colocou esses carros na faixa de R$119 mil para poder receber o incentivo. Então, em relação às marcas, só a Jeep foi beneficiada com o incentivo do governo. Ok, a Jeep foi beneficiada, lógico, até pelo teto de valor. Agora, qual foi o reflexo de venda na Jeep? Porque a gente já ouviu em outros concessionários os gerentes dizendo que houve um represamento de vendas desde que a notícia saiu e as pessoas ficaram segurando os pedidos e depois disso, quando a medida efetivou, aí os pedidos foram sendo derramados no concessionário e os estoques foram sendo consumidos de uma forma interessante. Como é que funcionou isso na Jeep? Você sentiu também em maio que foi assim e depois junho, quando entrou a medida, efetivamente os pedidos começaram a cair? Bom, na nossa situação, maio a gente não teve tanto reflexo, até mesmo porque até então a gente não tinha nenhum carro dentro da linha do incentivo, né? A montadora ela resolveu isso de última hora, porque todos os nossos carros ele estava acima da faixa de R$120 mil, né? Isso aconteceu com a Sherry também, se eu não me engano. Inclusive a Sherry regrediu o preço do Tigo 5 também para poder entrar dentro da faixa de bônus. Então, assim, na nossa situação com o nosso cliente, esse reflexo anterior nós não tivemos. Agora, posterior, sim. Quando a Jeep soltou que ela também teria carros na faixa de isenção do governo, a gente teve uma procura fora do padrão que a gente tinha antes, né? Elevou aí... Nós vendemos o catálogo que nós temos 3 vezes mais do que a média normal, né? Então, geralmente, esse catálogo específico a gente vende em torno de 6, 7 carros por mês desse catálogo, que corresponde hoje a 30% da gama desse portfólio. Nós conseguimos vender em uma semana, menos de uma semana, 18 carros. A diferença é muito grande. Houve reposição de estoque para isso? A fábrica
conseguiu enviar mais alguns veículos deste catálogo para que vocês continuassem as vendas, ou vocês estão guardando os pedidos, ou as pessoas aguardando que os pedidos sejam atendidos? Não, a gente tinha um pouco de estoque, a fábrica também tinha um pouco de estoque apresado. A gente fez aquisições quando soltou a possibilidade do incentivo e a fábrica comentou que talvez poderia também aderir. Nós aqui da Saga a gente já tinha feito uma compra expressiva desse catálogo. Então nós compramos em torno de 69 carros já para preparar para isso. Só porque foi pouco, né? E a fábrica chegou num certo momento, a gente tem pedidos lá ainda que a fábrica está tentando faturar, mas não é uma promessa que vai conseguir entrar dentro do período de isenção, não tanto dentro do período, mas dentro do valor que foi liberado pelo governo, porque até segunda-feira já tinha sido consumido 90% desse recurso, né? Então pode ser que nosso cliente que ainda não teve o carro faturado, ele não tenha a isenção. Você acha que essa isenção que o governo deu, ela pode ser uma isenção que vá se prolongar há mais tempo? Ou o sentimento de vocês é que, infelizmente, isso vai acabar e as coisas vão começar a voltar para aquele patamar? Porque a gente vê, e isso está na praça, não é surpresa para ninguém, que muitas montadoras, além do desconto governamental, elas também acresceram alguns descontos da própria montadora. A Chery fez isso, e ela fez isso na gama mais cara, a Chevrolet fez isso, a Volkswagen fez isso em alguns produtos, se não me falha a memória, a Toyota também estava fazendo, mas desistiu do assunto no meio do caminho. Mas como é que está? A Ford mesmo fez na caminhonete dela, que está mudando o modelo, um desconto fenomenal. Aí eu acho que é só por causa de mudança de modelo mesmo. Mas o que a Jeep fez com relação aos demais, e se vocês têm esse sentimento de que o desconto pode se estender por mais tempo no que tange ao governo? Bom, Valeriano, eu acho que vai depender muito do que as montadoras ainda têm de estoque físico para até elas pleitearem um desconto maior. O que acontece nessas ações de governo? Elas surtem um efeito tão grande, tão gigantesco, porque se você parar para pensar, os descontos foram entre 2 e 8 mil reais. Eu tenho carro que eu tenho bônus de mais de 20 mil. Então, teoricamente, eu não precisaria da isenção do governo, mas isso causa um alvoroço tão grande e as pessoas acabam fazendo uma antecipação de compra. Às vezes o camarada estava esperando comprar um carro mais para o final do ano, escutou essa questão do governo, que é por tempo determinado, né, e valores limitados, e ele meio que antecipa a vinda dele. Eu acho que o governo pode até estender esse valor, porque agora não é nem uma questão do período, né? Ele colocou 500 milhões de reais para a linha de leves e esse valor foi consumido aí em 10 dias, praticamente. Então, ele teria que pegar uma nova gama, né? E eu acho que talvez para fazer efeito, ele poderia estender um pouco, aumentar um pouco a faixa de preço dos carros que foram contemplados, né? Hoje o carro está muito caro, então na verdade muitos carros populares foram contemplados com isso. Teria que ver uma questão, eu acho que o governo vai depender muito do que a fábrica tem de estoque também, porque senão não vale a pena o governo soltar um incentivo e a fábrica não ter o carro para entregar. Acredito que tenham o carro para entregar e seria uma boa possibilidade. O problema dessas ações muito prolongadas é que ela cai um pouco né, vira rotina e aí volta ao normal mesmo com a ação do governo sendo prorrogada. Outro medo que a gente tem como concessionária é que, pegando experiência de IPI lá de trás, a gente sabe que há uma ressaca depois, né, que esses incentivos acabam. E aí acaba que o cliente, como ele antecipou, aquele período que a gente teria uma venda, ela pode ficar mais lenta e mais devagar, né? Mas assim, tomara que possam estender isso para a gente conseguir ter um momento aí de meio do ano melhor do que seriam as previsões que a gente teria.
Eric, a Jeep ela trabalha na faixa de 125 para cima. Quais os outros veículos que dentro da faixa da Jeep, da marca da Jeep, que a fábrica tem dado benefício e que você tem repassado isso para o seu cliente? Então, hoje a gente trabalha com apenas 2 veículos, 2 catálogos, na verdade. É o Renegade 1.3 Turbo, eu falei, e o Renegade Sport. Mas esse é o que você está falando com incentivo do governo. Sim. Agora eu estou falando extra incentivo do governo. Se a fábrica tem feito alguma coisa para os demais catálogos. Não, então, só para você ter uma ideia, vamos pegar de cima para baixo. Commander, que é a nossa linha mais cara da Jeep, nós estamos com desconto de R$20 mil para carro no varejo e taxa zero, ou desconto de até 14% para CNPJ no VD. Compass também, ele não tem um desconto, mas segue a política da taxa zero, né? Mas tem um desconto também de venda direta para CNPJ, produtor rural na casa de 12%. E os Renegades que não entraram na condição, ele também tem um desconto para produtor rural e CNPJ, na casa aí de 10%, e também taxa zero. Nós temos hoje o Gladiator, para você ter uma ideia, que está com desconto aí de R$72 mil. E qual é a faixa do Gladiator? 400 e poucos mil? 300 e poucos mil? 499. E aí, esses 70 mil entra em cima dos 499 ou já é com o desconto? Não, ele entra, é um desconto abaixo, né, para dar o desconto em cima desse preço aí de 499. Ele vai sair a 424 ou 990, uma coisa assim. O Gladiator não é um Jeep muito conhecido, né? São poucos que a gente vê rodando, mas é uma coisa linda. É um veículo que... a gente costuma dizer que essa gama de veículos da Jeep, aquele Wrangler antigo, o Gladiator, eles são veículos para a vida inteira, né? É um veículo para hobby, né? Depois você vai ter a oportunidade de ver, nós temos um carro aí. Ele é um veículo que você consegue desmontar o carro, você tira a capota, você tira a porta, você tira a parte da frente do carro, do para-brisa. Então, é um carro que ele tem 4 tipos de tração, é um carro que tem uma suspensão toda preparada para o off-road, é um carro para aventureiro mesmo, é um carro do final de semana, porém tem uma tecnologia danada, né? Agora eu vou fazer aqui uma de abelhudo. E a legislação no que tange a retirar a porta? Eu não posso andar sem porta, posso? Na cidade, não. Mas no campo, no ambiente natural, sim. Ok. Nós falamos com o Eric e o Eric é o responsável pelas 2 marcas em Anápolis, a Ram e a Jeep, ou a Jeep e a Ram, depende daquilo que você quiser entender. E ele nos deu um pouco mais de subsídios para que possamos entender tudo isso que está acontecendo com essa medida governamental. Eric, nosso muito obrigado. O Motorici é sempre muito bem recebido aqui e eu agradeço por isso. Obrigado, Valeriano. Fica aí já o convite. Amanhã nós temos, né, um pré-lançamento da nova Rampage. Primeiro carro da marca Ram produzido no Brasil. Vai ser uma gama de produto que vai agregar demais para nossas vendas aqui. E com certeza no primeiro momento que tiver a inauguração e a liberação, nós vamos estar conversando com vocês também para vocês estarem participando. Assim como foi na Ram 1500 Limit, né? Então nós vamos ter um primeiro produto Ram produzido em solo brasileiro. Motoricia veio até a AutoOeste Automóveis para conversar com seu gerente de vendas, o Heine, para podermos saber do impacto dessas medidas governamentais nas vendas de veículos novos que estão encaixados dentro daquela faixa de valores, né? Que eles são de métrica, Ok. E também o impacto dos veículos usados. Heine, o que você tem para dizer para nós a respeito do assunto? Olha, Valeriano, foi uma medida que foi anunciada no mês passado, criou uma expectativa muito grande no mercado, ela demorou a sair, e quando saiu, a demanda reprimida era muito grande. Então, os preços foram adequados dentro da necessidade de mercado,
Isso fez com que tivéssemos um aumento de fluxo na loja. A nossa venda aumentou consideravelmente nos modelos em que foram atingidos dentro dessa medida. Por exemplo, ficamos sem mob, já solicitamos o reforço da fábrica, já começou a serem faturados, para que possamos atender o mercado nesses próximos 15 dias que a medida foi prorrogada, como também o Argo. Mas o importante é que a Fiat teve sensibilidade nesse processo, uma vez que foi a montadora que mais teve produtos que enquadrasse nesse perfil de abaixo de R$120 mil. Então nós tivemos o Mob, tivemos alguns modelos do Pulse, tivemos Argo, tivemos Cronos, e isso também ela lançou o Fastback, uma versão para atender o mercado abaixo de R$120 mil. Peraí, o Fastback é esse lançamento da Fiat, esse veículo novo, que é esse que está aqui atrás da gente, e a Fiat, ela adequou ele para que ela entrasse na faixa, assim como a Chery fez no seu Tiggo lá, tirou algumas coisas e tal. O que ele vem, qual é a diferença dele? Olha, mantém basicamente as mesmas coisas. Alguns itens que vinham de série no Audace, pararam eles tiraram para que pudesse adequar o preço, tá certo? Então esse carro vem por R$ 119.990, com a redução de 5 mil, ele vem para R$ 115.990. Então é um preço altamente atrativo, inclusive focando as locadoras, como também Uber, enfim, todo esse segmento que busca um carro espaçoso, confortável e com a pegada de SUV, né? Porque você não tem nenhum SUV nessa faixa de preço. Então, com muita mala, né? E com muita mala, exatamente. Você vai ter aí um carro que vai atender todo esse mercado com preço altamente atrativo. Agora, algumas montadoras, elas reduziram os valores de alguns veículos, mas também deram incentivos nas outras gamas de veículos que eles têm, para que o público pudesse também aproveitar e aproveitar também o fluxo de loja, imagino eu, uma vez que com um atrativo a loja fica movimentada e você aproveita para os demais. Gera oportunidades de negócio, né? Quando o cliente está na loja e a equipe preparada e você com produto, então você cria oportunidade de negócio. Os negócios terminam fluindo. A Fiat fez com o Mob, com o preço, o desconto do governo, ele caía para R$ 60.990. A Fiat foi lá e ainda deu mais 2, ele foi para R$ 58.990. Então se tornou mais atrativo ainda. Um carro que vem com a direção vidro e trava, não vou dizer as outras coisas, porque já são itens obrigatórios, com ABS e airbag. Então, a direção vidro e trava. Um carro tem um espaço interno excelente, um carro compacto com espaço interno muito bom, que atende o público jovem, como também atende como o segundo carro da família. Então, o Mobi voltou a estar dentro do mercado de pessoas que sempre buscaram um carro nessa faixa de preço. Então, houve uma procura muito grande em cima do Mobi. Nós temos dentro dos veículos da gama Fiat, nós temos Mobi, Argo, você disse alguns Pulses, né? O Pulse reduziu? Sim. O Pulse também saiu o Pulse de entrada ele era 100.990, ele veio para 95.990. E com bônus ainda da Fiat. Ele aí cai para 89.990. Então o Pulse é um dos veículos que caiu. Embora houvesse essa redução, a Fiat foi inteligente. Ela também deu um atrativo. Ela deu uma reduzida para que pudesse os seus produtos terem uma participação maior no mercado, ter uma penetração e atingisse o maior número de pessoas interessadas em adquirir os nossos produtos. Dentro disso que você nos disse, e os amigos estão acompanhando, com relação ao Fastback 200, ele já tem no concessionário, já foi faturado, ele começa a chegar quando? Ele começa a ser faturado esse mês. Foi um produto que foi lançado dentro dessa campanha, tá? Então, provavelmente a Fiat vai começar a faturar a partir desse mês de junho, final de junho, início de julho. O carro já está sendo faturado e já estará à disposição de quem já comprou. Nessa área da Toro, eu queria fazer uma pergunta para você. Nós temos agora o lançamento da Rampage
e nós temos o carro a Montana da Chevrolet, que diz que é concorrente. Como é que está a venda da Toro como um todo? Houve um decréscimo muito grande como expectativa das pessoas desses veículos que vêm, ou a faixa de valor é tão diferente que não afeta? Olha, vamos lá. A Montana é um produto que a Chevrolet lançou para concorrer com a Estrada. Porém, a Estrada continua sendo, como foi o ano passado, o veículo mais vendido do Brasil. Esse ano continua liderando as vendas no Brasil. Então, a Montana não incomodou a Estrada, porque já tem um público ativo, tem alguns itens que são superiores ao da Montana e a faz com que seja ainda líder de mercado. Quanto à Toro, ela continua com o seu mercado, ela continua crescendo no mercado, está de boa, não teve nenhuma influência em relação a esses lançamentos, até porque a Rampage é um produto que é muito parecido com a estrutura da Toro, porém, ela tem uma motorização maior. E essa motorização, consequentemente, vai elevar o preço um pouco, tá certo? Então, a Toro não vai se sentir incomodada nem com a Montana e nem tampouco com a Rampage. Então, assim, ela continua tendo um mercado, uma linha de mercado, que ela é única no Brasil, não tem nenhum segmento, nesse segmento não tem ninguém que chegue junto dela. Houveram várias tentativas, mas não conseguiu, porque ela tem características próprias e continua mantendo esse mercado. Então, graças a Deus, nós temos um produto que ainda lidera o mercado por muito tempo. E agora, como você sabe, a nossa família aumenta, né? Porque em agosto, final de agosto, está sendo lançada a Titano. Então é um produto que veio para competir na linha de picapes médias, com a S10, com a Ranger, com a Hilux, essa galera pesada. E nós vamos entrar com o nosso produto com todo um histórico que nós criamos no mercado de picapes, com a Estrada, com a Toro e agora com a Titano. Que não é pequeno e nem um pouco sem sucesso, né? Porque é só falar da Estrada, que você acabou de dizer que é líder de mercado e vem vendendo o veículo mais vendido do Brasil. Heine, muito obrigado. Eu desejo que vocês continuem tendo sucesso e Motoricia está à sua disposição. Eu agradeço sempre a oportunidade de falar para os ouvintes de Motoricia, que é um programa que vem crescendo astronomicamente aí na praça e sempre estarei à disposição do que você precisar. Até a próxima. Até a próxima.